Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre Sol e estrelas. O objetivo da nossa aula é identificar o Sol como a estrela do nosso sistema, do sistema solar. Vamos observar essa imagem. Você já ouviu falar na artista Tarsila do Amaral? O que ela representa nessa obra? Primeiramente, o nome dessa obra é Sol Poente. Então, nós conseguimos observar que a Tarsila do Amaral, ela quis representar aqui, na sua maior, a maior representatividade, é a questão do Sol ao fundo da sua imagem. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Anotem essa informação nos seus cadernos. Estrelas têm luz própria. São esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares. Mas, graças à gravidade, aquela gravidade que consegue manter os corpos ali, sem cair, no caso, elas podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Então, cada estrela consegue ter uma vida por trilhões e trilhões de anos. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Isso mesmo, o Sol é uma estrela. Ele está mais próximo da Terra. A distância deles é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. O Sol, ele é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional. Então, os planetas, todo mundo que está ali interligado no sistema solar, eles estão girando, eles estão orbitando o Sol. Então, ele ainda tem essa responsabilidade de manter todo o sistema solar nessa interação gravitacional. Ele consegue manter todos orbitando ali ao seu redor. A composição do Sol é de 73% de hidrogênio e 25% de hélio, sendo o percentual restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. É essa a composição do Sol: hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusões nucleares. Essas fusões nucleares, elas são decorrentes das grandes temperaturas que estão lá no seu núcleo e também da sua enorme pressão. Então, através, dessas grandes temperaturas que estão no seu núcleo e da enorme pressão que exerce, ocorre então essa fusão nuclear. Essas fusões nucleares, então, é a energia que o Sol produz. O Sol é fundamental importância para a manutenção da vida terrestre, fornecendo luz, calor, energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em plantas e animais. Nós vimos que vários estudos trazem que a água ela é de extrema importância. É por isso que a gente fala aí que o primeiro dado para se ter vida no planeta Terra é a questão de ter encontrado água no nosso planeta. Mas a questão do Sol, essa proximidade do planeta Terra no Sol, faz com que o nosso planeta consiga receber luz e calor. Então, através desse processo, a gente consegue manter a vida no nosso planeta. Então, não é só a água que é importante, essa questão do Sol também é muito importante. Então, existem os ciclos biogeoquímicos. Vamos trazer nesse momento o ciclo de talvez maior importância, que é o ciclo da água. O Sol está ou não está diretamente relacionado com o ciclo da água? Ele é o principal componente desse ciclo. Nós precisamos ter o Sol para fazer a evaporação da água, essa água que pode estar nos rios, nos lagos, nos mares, nas plantas.
E aí, através dessa evaporação, então essa evaporação vai subir para as nuvens, precipitar, e aí a gente vai ter a chuva. E aí a gente tem esse grande ciclo que a gente chama de ciclo da água. Então, sem o sol, nós não conseguiríamos manter este ciclo. Então, olhem a importância do sol para a nossa vida, em questão de luminosidade, em questão de temperatura e em relação a fazer parte dos ciclos biogeoquímicos. Um representante dos ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água que a professora explicou para vocês. Então, a exposição excessiva tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa época do ano. Daqui a pouquinho vocês vão entrar em férias. Quem vai poder viajar aí? Cuidado com a exposição ao sol, né? Então, os raios solares, eles podem provocar vários problemas de saúde. Um exemplo é o câncer de pele. Então, tomem muito cuidado com os horários de exposição ao sol. Tentem não sair, né, no horário do almoço, que é quando o sol está mais a pino, mais alto, mais forte. Independente do horário que você sair, use sempre protetor solar. Fica a dica aí para vocês. Cuidem das suas saúdes. E vamos à nossa primeira atividade. Observe a imagem ao lado que mostra a estrutura de um relógio do sol. Esse relógio do sol está localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Descreva o funcionamento do relógio do sol. Então observem essa imagem. Você sabia que tinha um relógio do sol em Minas? Sabia? Ah, olha só, se não sabia, vamos aprender aqui nessa aula. Então observem essa imagem e descrevam então como que funciona esse relógio? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, em vídeos, aulas anteriores, nós falamos sobre os povos indígenas que faziam a observação do Sol, né, do movimento aparente. Por que movimento aparente? Porque, na verdade, quem está orbitando é o planeta Terra. Então, a partir dessas observações, a observação do Sol, deste movimento aparente, eles conseguiram trazer dados, então, da questão de calendários e relógios. Esse relógio que nós temos aqui, né, essa imagem que nós temos dessa estrutura que está localizada em Belo Horizonte, ele traz bem nítido para nós essa questão do Sol. Então, nós conseguimos observar aqui, ó, a sombra. E é a partir dessa sombra que a gente vai conseguir fazer a denominação aqui de qual é o horário que esse relógio está trazendo para a gente. Então, anotem lá nos seus cadernos. O deslocamento da sombra da haste do relógio é definida pelo movimento aparente do Sol, no lugar onde ele está colocado. Então, movimento aparente, porque quem está em movimento é a Terra. O Sol está paradinho lá, só fazendo o trabalho dele de aquecer o nosso planeta e trazer luz e energia, ok? Então, é essa a resposta, tá? O deslocamento da sombra. E aqui a gente consegue observar bem na imagem essa sombra aqui. Então, através desse deslocamento que a gente consegue fazer, né, descobrir aí qual seria o horário que esse relógio do Sol está trazendo para nós. Então, dizemos que a trajetória do Sol é aparente, porque na realidade é a Terra que está em movimento. Então, aqui a oeste, anoitecer. Ao leste, nós temos o amanhecer. E bem ao centro, o Sol ao meio-dia. Por isso que a professora falou para vocês tomarem cuidado, não sair nesse horário, né? Nesse horário que a gente tem aí como horário de almoço, porque o Sol estava a pino. Isso que a professora quis dizer, ó, o Sol está bem alto, então ele está muito forte, ok? Então este movimento, ó, aqui no leste ele amanhece e aqui no oeste, ó, como se ele estivesse fazendo um movimento, por isso que é um movimento aparente. E aqui no oeste nós vamos observar então o anoitecer. Ok? Aqui, olha que bacana essa imagem. Então, a gente não consegue observar o movimento da Terra, a gente consegue, né, como esse movimento aparente do Sol, mas é a Terra que está em movimento. Então, vamos ao mão na massa. Esse mão na massa, vocês vão apenas anotar nos seus cadernos para que a gente possa, né, para que vocês aí de casa possam fazer essas observações. Então é bem bacana vocês fazerem, né, essa atividade. Então vamos lá. Vamos investigar sobre a passagem do tempo. E para isso vamos utilizar o caderno, lápis e borracha. Vocês vão realizar essa anotação. Ou vamos gravar aí. Olha só o que vocês precisam fazer. Em um dia que tiver sol, vocês vão procurar um objeto fixo. Objeto fixo, por exemplo, um poste ou uma árvore. Observem a sombra do objeto em 3 momentos ao longo do dia. Quais seriam esses momentos? Ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Quem quiser, quem puder, desenhe aí no seu caderno o que vocês observaram nesse momento. Então, realizem essa observação, como nós vimos nos vídeos anteriores sobre os povos indígenas, que eles obtinham essas informações através da observação. Façam este momento aí na casa de vocês. No próximo slide, nós vamos falar sobre a atividade. Essa atividade, observem aqui, essa atividade ela já se remete ao mão na massa. Como vocês precisam de um tempinho para fazer o mão na massa, a gente vai trabalhar em cima desta atividade. Então, observem a imagem ao lado. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra, então a gente consegue ver a sombra aqui, ó, tá? Aqui embaixo e aqui deste lado.
da árvore e do menino. A sequência de períodos do dia. Então, matutino, meio-dia e vespertino. Então, qual é a sequência? Vamos comentar qual é a sequência que vai determinar essa imagem. Então, aqui, qual seria a imagem das 9 horas da manhã? Qual seria a imagem do meio-dia? E qual seria a imagem das 3 horas da tarde? Qual seria? Você consegue responder através do que a professora já explicou nesse vídeo? Vamos lá, um tempinho para você responder.
pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Quando vocês puderem, num dia ensolarado, realizem aquele processo do mão na massa. Então, como a gente falou em vídeos anteriores, né? Façam aquela observação, assim como os indígenas, para que vocês consigam se localizar, caso um dia aí estejam sem o relógio, aí vocês conseguem ter uma ideia, uma noção a partir aí da observação do Sol. Mas não esqueçam, o Sol está sempre paradinho. Quem está em movimento é o nosso planeta, ok? Então vamos responder a nossa atividade. Observe a imagem ao lado, os quadrinhos mostram, então nós temos 3 quadrinhos que estão ali mostrando a projeção da sombra da árvore e da sombra do menino. A sequência de períodos do dia matutino, meio-dia e vespertino. Comente o que determina essa sequência. Então, assim como o mão na massa, vamos usar como referência o mão na massa. No mão na massa, ele pediu para que a gente analisasse a imagem, né? Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Então, vamos analisar esse quadrinho aqui. Aprendemos que deste lado acontece o quê? O amanhecer. Deste lado, o anoitecer. E ao centro, nós temos o quê? O sol a pino, bem ao centro. Então, vamos analisar essa imagem. Então, aqui nessa imagem, essa aqui do meio, olha onde está a sombra. A sombra está abaixo dos elementos, tanto da árvore quanto do menino. Então, aqui a gente pode dizer que essa imagem seria a imagem de meio-dia. O primeiro quadrinho, olha só, aonde está a sombra? Para lá do corpo deles, né? Para este lado. Se o sol amanheceu aqui, amanhece aqui, mas a sombra também está aqui, então essa imagem, para que a gente tivesse esta sombra, o sol teria que estar deste lado. Então essa imagem aqui é a imagem das 3 horas da tarde. Se essa é do meio-dia, essa das 3 da tarde, só nos resta dizer que esta imagem aqui é a imagem das 9 da manhã, ok? Então, a sequência dos períodos é determinado pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. Nesse vídeo falamos sobre o conceito de estrelas, as características e a importância do Sol e o conceito de movimento aparente do Sol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!